Então vamos, irmãos queridos, à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 3. Nós estamos naquela série de pregação de Romanos. E vamos ler capítulo 3, versos 21 a 23. Por que nós estamos meditando na carta de Paulo aos Romanos? Se eu quiser entender o Evangelho de verdade, o que é Evangelho, Paulo deixou o Evangelho claro na carta de Paulo aos Romanos. A gente pensa que Evangelho é isso. Você está com um problema? Vem aqui para a igreja que Deus vai resolver o seu problema. Você está ruim no casamento? Vem para a igreja aqui, toma um banho aqui com essa água orada, que Deus vai resolver o seu problema. Você está desempregado? Vem aqui que eu vou passar um óleo na carteira e você vai arrumar emprego, né? Você está com uma doença, vem aqui, eu vou te dar um sal grosso, ungido, né? Que não existe nada disso na Bíblia. Você vai pôr na comida e vai resolver o problema. Então você vê um evangelho mentiroso, que parece mais uma feitiçaria, sendo pregado, e as pessoas pensam que evangelho é isso. É ir na igreja para ficar rico, resolver problema, né? Problema que você mesmo criou. Então Deus tem que resolver. Então a maior parte das pessoas pensa que o evangelho é um Deus que está ali para resolver tudo que você arruinou na tua vida. Não tem nada a ver. O evangelho fala sobre a queda do homem, o estado de caída e destruição que o homem está, a vinda de Jesus Cristo aqui ao mundo para tirar o homem dessa escravidão. Jesus Cristo veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. E libertar as pessoas desse cativeiro e, por fim, dar a vida eterna para eles. É nisso que resume o Evangelho. Você não vê Paulo fazendo campanha para libertar a pessoa de um espírito de miséria. Você não vê isso na Nova Aliança. Você não vê Paulo, olha, você que está desempregado, venham todos aqui, que nós vamos fazer uma campanha, vamos ungir aqui alguma coisa para você ter trabalho. Isso não existe no Evangelho. Mas você vê a maior parte das pregações, o pessoal só prega isso. Então o povo vai atrás do evangelho falso, que muitas vezes não vai resolver nada. Por isso que nós estamos trabalhando nessa carta de Paulo aos Romanos. Aqui explica o que é evangelho de verdade e tira esta capa da mente das pessoas, essa ilusão, esse véu que foi posto na mente das pessoas. Então vamos lá, Romanos 3, nós vamos ler versos 21 e 23. Mas agora, você tem que prestar muita atenção, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em quem? Em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que acreditam. Porque não há distinção, pois todos pecaram, todos estão estragados e carecem da glória de Deus. O que Paulo tem em mente quando ele diz no verso 21, agora sem lei? Outra tradução está assim, a parte da lei. O que Paulo tem em mente quando ele fala isso? Você tem que entender. Olha aqui, arroz com feijão, que leitinho. Existe a velha aliança e a nova aliança. Existe o Velho Testamento e o Novo Testamento. Velha aliança, que é a história do povo judeu, que tinha tabernáculo, templo de Salomão, sacrifício, jejum, todas aquelas coisas, aquilo ali é judaísmo, ali não é evangelho. O evangelho começa na nova aliança da cruz para frente. Então, na velha aliança existia a lei trazida por Moisés, Monte Sinai, aquela parafernália de religiosidade. Aquilo é a velha aliança. Aquilo era direcionado ao povo judeu. A igreja nem existia no Velho Testamento. Eu sei que você já sabe isso, mas eu falo isso pelos irmãos da internet. Procura a palavra igreja no Velho Testamento. Não existia. Pode procurar. O que existia no Velho Testamento? História do povo judeu, a promessa feita a Abraão, depois formou a nação de Israel, ficou 450 anos escravo do Egito e saiu de lá e se formou a nação dos judeus, formada por 12 tribos. Não existe evangelho, a palavra igreja na velha aliança não existe. Então até a cruz, o que é que vigorava? A velha aliança, a lei, a prática judaica,
Os rituais, templos, sacerdotes, sacrifício, matança de animais. Quando Cristo vem cumprir todos aqueles rituais do judaísmo. Ele vem cumprir aquilo. Mateus 5,17, ele diz o quê? Eu não vim para abrogar, eu vim para cumprir. Então Cristo cumpriu a lei, ele foi o único capaz de cumprir o Velho Testamento. Quando ele vai para a cruz, ele é o último sacrifício do Velho Testamento. Não existe sacrifícios mais. Os sacrifícios acabaram. Não existe o que é um sacrifício? É uma punição, uma coisa que te cobra muito para você tentar alcançar alguma coisa de Deus. Sacrifícios acabou na cruz. Cristo foi o último sacrifício do Velho Testamento, porque ele era perfeito, nós falamos isso. Então, quando ele vai para a cruz, ele vai fazer o sacrifício perfeito. E o verdadeiro sacrifício ele cumpre na cruz, ele satisfaz a lei, ele põe um fim em toda aquela velha aliança. E no sangue dele na cruz, a pessoa toma a ceia e fala assim: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. E não sabe. Aí ela fala isso e volta para as pregações que escravizam do Velho Testamento, como se a nova aliança não existia. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, mas Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, campanha disso, como se tudo isso não tivesse passado. Ela nem sabe o que é ceia. Ela nem entende o que é ceia. Então na cruz, quando Jesus derrama o sangue dele, naquele sangue ele fala assim: este sangue é o sangue do novo e eterno, da nova e eterna aliança. Começa tudo novo, começa tudo diferente. Surge a igreja, começam os novos ensinamentos. Acabou o judaísmo, acabaram os sacrifícios. No Novo Testamento você não é obrigado a ser dízimo. Malaquias 3 acabou na cruz. Aquilo era para judeu, para o templo judeu. Lê que a carta é direcionada à nação de Israel. O evangelho nem havia começado em Malaquias 3. Então acabou tudo isso. Tudo isso Jesus cumpriu, acabou o judaísmo. Começou a nova aliança no sangue dele. Se você não for dividido por esse conhecimento, o que vai acontecer com a sua vida? Você é um cristão escravizado pelo Velho Testamento. De onde vêm as falsas doutrinas? Tudo do Velho Testamento. De onde vêm as coisas que escravizam e exploram as pessoas? Tudo do Velho Testamento. De onde vêm as campanhas que exploram as pessoas? Tudo do Velho Testamento. Abraão deu o seu tudo, que era Isaac, e o seu tudo é todo o teu dinheiro que você tem que dar para a igreja. Abraão não deu R$1 lá, ele nem deu o filho, porque Deus devolveu o filho para ele. E Deus proveu um cordeiro que substituiu o filho dele. Foi de graça, o cordeiro apareceu de graça. Vocês estão entendendo isso claramente? Eu preciso ter essa divisão dentro de mim. Se eu quiser entender o evangelho, a Bíblia está dividida em velho e novo. Como é que eu não entendo isso? Eu preciso saber o que acabou e o que começou. A velha aliança que acabou e a nova que começou. O que é o comunismo? É o povo viver debaixo de um ditador dominado, um povo controlado. Velha aliança é que nem um comunismo, a lei controlava todo mundo. E se não obedecesse, morte. Se a mulher fosse pega em flagrante adultério, morte, apedrejada até a morte. Tinha lei, tinha pena de morte no Velho Testamento. Tinha ou não tinha? Agora entrou a democracia, a nova aliança. Deus pôs todo mundo em liberdade. Acabou o comunismo, acabou a escravidão do Velho Testamento, acabou. Agora veio a democracia, um novo sistema, que é o evangelho da graça de Deus, que pôs todo mundo em liberdade, nos libertou daquela escravidão da velha aliança. Eu preciso entender isso. Eu assisto às vezes essas pregações da televisão, ninguém fala essas coisas. Esses pregadores da televisão não pregam o evangelho da graça de Deus. É só ir lá no templo, é voto, sacrifício, dinheiro, é dinheiro para esse dinheiro. O tempo todo só falam isso, gente. Já estou eu falando isso de novo, né? Você entende o que eu estou te dizendo? Então, quando Paulo fala aqui, olha, a
parte da lei, ou sem lei. O que Paulo está dizendo? Que Deus vai manifestar uma coisa gigantesca, e para que isso se manifestasse, Deus tinha que pôr a lei de lado, a justiça da lei de lado, a velha aliança de lado, tudo isso tinha que ser posto de lado. Está bem claro isso que eu estou dizendo? Você está entendendo claramente? Então vou ler de novo. Mas agora, a parte da lei ou sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Por quê? Testemunhada pela lei e pelos profetas? Porque a velha aliança mostrou que o homem é incapaz de salvar-se a si mesmo, é incapaz de libertar-se a si mesmo. Os profetas profetizaram isso e pôs o homem debaixo de condenação. Então a lei e os profetas testemunharam: o homem é incapaz de libertar-se a si mesmo, é incapaz de salvar-se a si mesmo. Precisa algo maior que lei, que tudo isso, para poder tirar o homem dessa escravidão. Então Deus põe tudo isso à parte, põe tudo isso de lado e vai manifestar uma justiça, uma coisa, um conhecimento totalmente diferente. Mas para que ele pusesse tudo isso à parte, ele não poderia só dizer assim: não, agora acabou. Isso, a lei precisava ser cumprida. Algum ser humano precisava cumprir a lei, para ele remover. Vamos supor, aquele velho exemplo: você deve lá R$9.000. Você tem uma dívida, não dá para simplesmente pôr os R$9.000 de lado e limpar o seu nome sem que você pague. Aí você tem os R$9.000, você vai lá no teu credor, paga, cumpre o pagamento, agora a dívida é removida, não existe mais. Por quê? Porque foi pago o que você devia, o teu nome fica limpo e a dívida não existe mais, porque cumpriu-se o pagamento. Então, para que Deus pudesse pôr à parte tudo isso que eu estou te explicando, precisava se cumprir o pagamento da lei, se cumprir a dívida que a lei impôs sobre cada um de nós. Então o que Deus vai fazer? Deus vai, na live passada ensinei isso, Deus vai se transformar num homem. Jesus Cristo é Deus que se transformou num homem, assumiu uma natureza humana, perfeito, ele era perfeito, ele nunca pecou, ele não tinha a nossa natureza caída, não tinha a carne pecaminosa como nós. Então ele vai para a cruz, e ele vai cumprir tudo aquilo, ele vai pagar o Velho Testamento para Deus, através do seu sacrifício perfeito na cruz. Então Deus simplesmente não removeu a lei porque ele quis. Deus é justo, precisava ser pago tudo aquilo que o homem devia. Então Cristo vai para a cruz e ele paga, ele quita, ele nos liberta da velha aliança. Eu falo que creio em Jesus, mas não acredito no que foi feito na cruz. Creio em Jesus do fundo do meu coração. Aí na cruz está assim: nos libertou do império das trevas, triunfou sobre os demônios na cruz. Não, eu não acredito nisso. Não acredita. Como é que eu vou acreditar em Jesus e não acreditar no que ele já fez por mim? Então vamos trabalhar, vamos voltar um pouquinho para a cruz agora, para entender como Deus pôs à parte a lei, deixou de lado tudo aquilo e vai estabelecer a justiça de Deus. Então vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Olha, isso tudo aqui está na Bíblia. Se eu não conhecer a nova aliança e ficar preso na velha aliança, eu não entendo essas coisas que Paulo fala. Eu não entendo o que é evangelho. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Olha lá. O que Paulo diz? Certamente a palavra da cruz, guarde isso na sua mente. Certamente, o que é certamente? Isso é certo, é uma coisa certa, não tem como não ser. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, quem já é salvo, o que é a palavra da cruz? É o poder de Deus. O que é a palavra da cruz que Paulo tem em mente? É explicar tudo o que aconteceu na cruz. E os benefícios que nos são dados gratuitamente, que vêm através daquilo que aconteceu na cruz. Então o que aconteceu na cruz, Jesus morreu por mim. Não é só isso, gente.
tem uma série de coisas que aconteceram na cruz que vem em meu benefício, que é o evangelho da graça de Deus. Então a palavra da cruz, para quem está perdido, é uma coisa louca, ele não vai entender. Mas para os que são salvos, o que é a palavra da cruz? A palavra da cruz é o poder de Deus, é um poder de Deus. Agora olha o verso 23 desse mesmo capítulo. Mas nós pregamos, o que Paulo pregava? Paulo não devia falar, olha, mostra aqui na Bíblia, pelo amor de Deus, você crê na Bíblia? Mostra aqui no Novo Testamento alguma campanha que eles fizeram. Não existe campanha. O negócio, acaba uma campanha, começa outra, acaba uma campanha, começa outra. A pessoa vive de campanha, eles pegam um versículo lá do Velho Testamento e fazem campanha em cima daquilo um mês. E a pessoa vai na igreja e fica cega para o evangelho da graça de Deus. Ela está escravizada nas campanhas. Acaba uma, olha, agora a tua casa própria vai vir, receba. Bom, agora é a campanha para isso. Não para, não ensinam nada o que as pessoas precisam saber. Verso 23, mas nós pregamos Cristo que é crucificado. O que é o Cristo crucificado? É o que aconteceu na cruz. Olha lá, os judeus que não acreditavam, olha lá, escândalo para os judeus. E os gentios que não acreditavam, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, olha, existem essas pessoas chamadas. Tanto os judeus como os gregos, olha lá, pregamos Cristo. Que Cristo é esse? Crucificado. O que Cristo crucificado é? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, recapitulando, o que é a palavra da cruz? Eu aprender tudo que aconteceu na cruz e o que veio da cruz para mim, que me é dado gratuitamente, não tem custo. Tudo na nova aliança é dado da parte de Deus gratuitamente. O Novo Testamento não apresenta um Deus de barganha. Vou repetir, o que é o Deus da barganha? Aquele Deus é assim, ó. Primeiro eu tenho que dar para ele. Ele é movido, ele é um Deus interesseiro. Porque ele quer coisas de mim. Para ele fazer alguma coisa por mim, eu tenho que dar para ele primeiro. Que Deus é esse? E Deus fica observando. Se eu dei muito, ele vai me dar coisa melhor. Se eu dei pouquinho, ele nem vai olhar para mim. O Deus da barganha é esse Deus que chega para você e fala assim, o que você tem que dar para mim? Cadê o teu sacrifício? Cadê o teu dinheiro? Cadê o teu melhor? Cadê tudo que você tem? Você dá para mim? Aí eu vou avaliar tudo isso e vou devolver para você um pouquinho a mais, com juros e correção monetária. Não existe esse Deus na nova aliança. Agora a maior parte acredita no Deus da barganha. Eu tenho que pagar um preço, ele fez 50%, eu tenho que fazer 50%, ele fez a parte dele, eu tenho que fazer a minha. E Deus está olhando assim para mim, ó, ou você me dá tudo que você tem, ou você não tem nada, você é um fraco. Você não está comigo, nem eu estou com você. Vocês estão entendendo? Isso não é a graça de Deus, isso não é evangelho. Essa mentalidade vem da velha aliança. Está bem claro isso na sua mente? Tudo da parte de Deus para o homem nos é dado como gratuitamente, vem através daquilo que Cristo fez na cruz. Agora, aí mesmo no capítulo de número 1, ou melhor, capítulo de número 2, olha o verso 2, só o verso 2. Porque eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Verso 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então o que Paulo pregava? Paulo pregava o que aconteceu na cruz. Ele falava que aquilo era o poder de Deus, aquilo era a palavra da cruz. Cristo crucificado, se a pessoa entendesse o que aconteceu lá, então tudo aconteceria na vida dela através do conhecimento do evangelho da graça de Deus. Agora, o que aconteceu na cruz? Deus vai pôr a lei à parte, mas precisava ser cumprida por alguém. Ele não poderia remover simplesmente. Eu tenho afirmado que Cristo cumpriu tudo isso na cruz, através do seu sacrifício perfeito, e removeu a velha aliança. Então vamos trabalhar na palavra Gálatas. Vamos lá, Gálatas. Eu estou te lendo o Evangelho, o Novo Testamento. Gálatas, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do verso 11, Gálatas 3, verso 11, em diante. É evidente que pela lei, pela velha aliança, ninguém é justificado diante de Deus. Está bem claro isso? Porque o justo viverá por fé. Ora, a lei não procede de fé,
mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Agora, o que aconteceu na cruz? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O que Paulo tem em mente quando ele fala, olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei? O que era a maldição da lei? Se você não cumprisse a lei, então o próprio Deus te castigava. Depois você lê Deuteronômio 28. Os primeiros 14 versículos de Deuteronômio 28 fala, se você cumprir a lei, você vai abençoado. É daí que vem, tudo que eu tocar vai prosperar, você é bendito no campo, bendito aqui, bendito ali, né? Vem aquela música, bendito serei, né? Onde tudo que eu tocar vai prosperar, a falsa prosperidade. Então ele está dizendo o seguinte, se eu obedecesse a lei, então eu seria abençoado, os 14 primeiros versos de Deuteronômio 28. Agora, se eu desobedecesse, tem 5 vezes mais a quantidade de versículos que eu seria amaldiçoado. O que é a maldição da lei? Eu desobedeci a lei, então eu vou ser castigado pelo próprio Deus, Ele vai me pôr enfermidade, os meus filhos vão ter problemas, eu vou ficar com a pele crestada, eu vou ter secura nos ossos. Era uma série de penalidades. Então a maldição da lei era quando a pessoa descumpria, Deus iria trazer o castigo. Você pode ver que quantas vezes, quantas décadas Deus entregou o povo para ficar debaixo das mãos dos medianitas, do cativeiro, entregou o povo para ser escravo na Babilônia, um castigo enorme para a nação de Israel. Por quê? Porque eles não cumpriam a lei. Então, se eles obedecessem, tinha bênção. Se obedecesse, tinha um bênção. Se desobedecesse, vinha a maldição da lei. A maldição era o castigo. Então, o que Cristo fez na cruz? Na cruz, Ele foi castigado. Lá em Isaías 53, Ele profetizou, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas feridas causadas por este castigo, nós somos sarados. Então, Cristo ali na cruz, Ele toma sobre Ele todo o castigo por desobediência da lei. Havia uma desobediência da lei. Deus não podia remover a lei sem o justo castigo. Então, o castigo que removeria a lei, que removeria as maldições da vida das pessoas, caiu sobre Jesus. Ele se fez maldito ali na cruz. Toda a desobediência, toda a maldição, toda a punição que nós merecíamos, caiu sobre Ele ali na cruz. Então Ele nos resgatou da maldição da lei. Então Deus nos tirou da maldição da lei. Nós não estamos mais debaixo de maldição. Não existe o crente verdadeiro debaixo de maldição. Maldição hereditária, maldição disso, maldição daquilo. Agora, quem tem a mentalidade da velha aliança, vai dizer que o crente verdadeiro está debaixo de maldição. Aí, queimou o motor da geladeira. Ó, tá vendo? Não deu o dízimo, está debaixo de maldição. Oprime a cabeça das pessoas. Massacra a psique delas debaixo de uma escravidão. Então a primeira coisa, toda a maldição da lei, toda a punição caiu sobre Jesus, não vai cair sobre você e nem sobre mim. Nós não estamos mais debaixo da lei. Ele se fez maldito em nosso lugar. Aí Deus começa a remover a lei. Que outra coisa mais vai acontecer? Olha lá, aí mesmo em Gálatas capítulo 4, vamos ler a partir do verso 4, que Paulo vai continuar nesse verso essa fala. Olha lá. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Olha lá, Jesus nasceu debaixo da lei. Para fazer o quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clamava a Pai. Então, quando se cumpriu o tempo, Jesus nasceu de mulher, Jesus foi judeu, Ele nasceu debaixo da lei, com qual finalidade? Para cumprir a lei e nos resgatar de debaixo da lei, para que nós fôssemos adotados por Deus como filhos.
Então, se eu sou um crente verdadeiro e creio em Jesus Cristo, eu fui resgatado de debaixo da lei. A lei não tem nada a ver comigo, a velha aliança não tem nada a ver comigo. Não está escrito isso aqui. Se está escrito é verdadeiro. Por que a turma não ensina as pessoas essas coisas que estão na Bíblia? Cristo veio, nos resgatou da lei, nos tirou debaixo do Velho Testamento. Ele nasceu de mulher, que o seu sacrifício perfeito removeu a lei e me resgatou daquele sistema religioso. Agora vamos situar aqui o tempo. Quando Paulo nasceu, a nova aliança não estava em vigor. Então Paulo nasceu também debaixo da lei. E quando Paulo cresceu, Jesus Cristo estava no mundo, ele foi para a cruz, cumpriu o seu sacrifício, morreu, ressuscitou e com seu sangue estabeleceu o Novo Testamento. Então Paulo viveu as duas alianças. Ele nasceu debaixo da lei e ele encontrou Jesus, que já estava em vigor a nova aliança. E nós, quando nascemos aonde? Nós nascemos debaixo da nova aliança, nós não nascemos debaixo da lei. A lei perdeu o seu vigor há mais de 2000 anos atrás, acabou na cruz. Então eu e você que nascemos agora, nós não nascemos debaixo da lei. Aí você pode perguntar, então como pastor, Cristo me resgatou debaixo da lei? Mas o que acontece? Eu encontro Jesus Cristo, entenda isso. Posso encontrar Jesus Cristo em qualquer igreja. Encontrei Jesus, me libertou, me salvou. Eu não conheço o que é evangelho, eu nasci de novo. Sou filho de Deus, só sei isso. Eu não sei nada sobre Velho Testamento, Novo Testamento, lei, graça. Não sei nada. Aí eu caio numa igreja que só prega Velho Testamento. O que acontece? Eu nasci já em vigor da nova aliança. Mas o sistema religioso me pega e me põe debaixo da lei. Vocês estão entendendo? O sistema religioso me escraviza na velha aliança. Então a pessoa é salva, não aprendeu nada do evangelho, mas a maior parte dos pregadores só pregam o Velho Testamento, aquilo que acabou na cruz. Então a pessoa encontra Jesus em qualquer lugar. O que vão fazer? Olha, Abraão, Isaac, Jacó, Isaías, Jeremias, Malaquias 3, o devorador. Vão enfiar ela debaixo do lugar de maldição. Sendo que isso não existe mais, acabou na cruz. Olha a pregação dos pregadores da televisão. Olha lá, todos eles enfiam o pessoal na lei, na velha aliança, naquilo que acabou na cruz. Duvido que algum deles venha pregar isso que eu estou te pregando. Eles não têm coragem de falar isso, porque vai abrir os olhos das pessoas. Então a pessoa, olha, eu nasci num tempo, nós nascemos quando a graça estava em vigor, a lei já tinha sido removida. Mas eu entro no sistema religioso, aceitei Jesus maravilhoso. O sistema religioso, o que faz em mim? Me pega e me põe debaixo do lugar de maldição. Até que eu vou indo, vou começar a ficar insatisfeito, e um dia eu vou ouvir o evangelho da graça de Deus, e se cumpre isso na minha vida, Cristo me tira debaixo da lei. Lembra, onde é que você encontrou Jesus? Quantos anos você passou naquela igreja de lei? O que você aprendeu lá? Quantas pregações e votos, sacrifícios, campanha você fez baseado no Velho Testamento? Nunca aprendeu nada do evangelho da graça de Deus. Quanto que eu ouvi pregação do Velho Testamento e cria que tudo aquilo era evangelho. Mas um dia entendi o evangelho da graça de Deus e então se cumpriu. Cristo me tirou de debaixo da lei. Mesmo eu nascendo 2000 anos depois, nasci debaixo da nova aliança, mas o sistema me enfiou lá. Me escravizou lá, precisei encontrar o evangelho para ser tirado de debaixo da lei. Está bem claro isso? Estamos indo? Então vamos ler de novo. Verso 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para fazer o quê? Para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito Santo, o Espírito do seu Filho, já enviou. Eu não tenho que ficar buscando o Espírito Santo, ele já está dentro de mim. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clamava Pai. Agora olha o verso 7. De sorte que já não és escravo, você é filho. E sendo filho, você é um herdeiro por Deus. Então o crente verdadeiro não é escravo.
Ele não precisa de culto de libertação, imposição de mão, óleo na testa, corredor de sal grosso, água ungida, rosa. Ele não é escravo, Deus não tem filhos escravos. Mas se ele está debaixo de lei, ele é um escravo do falso ensino. De sorte que já não és escravo, porém filho. Se você é filho, você é um herdeiro. Então o verdadeiro crente, ele não é escravo. Deus não tem filhos debaixo de escravidão. O que ele precisa entender? Ele precisa aprender o evangelho para a mente dele se tornar livre. E ele ter uma mente renovada com o evangelho da graça de Deus. Olha, eu estou lendo aqui para você. Procure no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, se alguma vez Paulo fez culto de libertação para crente. Se algum crente ficou endemoniado no lugar de reunião de Paulo. Não, leia. Não existe isso. Na ótica de Paulo, crente não fica, o verdadeiro não fica endemoniado, não tem demônio. Não tem diabo nele, ele é santuário de Deus. Não existe culto de libertação para quem é crente. No entanto, a pessoa está 20 anos na igreja, já está assim, sai, não saiu ainda. Vou brincar, quarta-feira está lá, o Espírito Santo, culto do Espírito Santo. Na quinta sai o Espírito Santo, entrou o demônio, na sexta ela está, sai. Está 20 anos na igreja e não acredita que foi liberto. Como é que está a cabeça de alguém assim? Vive no inferno, Não sabe que é Espírito Santo, não sabe que é demônio, não sabe que é... Está tudo assim na cabeça dele. Então olha lá, de sorte que já não és escravo, você é filho, você não é escravo. O verdadeiro crente não é escravo, está aqui, ó. Agora eu só entendo isso depois da cruz. Antes, no Velho Testamento eu não vou aprender isso, porque não tem nada disso lá. De sorte que já não és escravo, você é o quê? Filho. Então acabou, Cristo nos tirou de debaixo da lei, nos tirou de debaixo da maldição da lei. Para que essa justiça pudesse se manifestar, tudo isso tinha que ser cumprido. Agora, vamos lá, Romanos capítulo 8, volta um pouquinho. Estou te dizendo que as coisas que aconteceram na cruz. Romanos 8, 3. Nós lemos muito este verso aqui. O que ele está dizendo? Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. O que Paulo está dizendo? A lei vivia em atrito com a nossa natureza carnal, incompatível, ela estava enferma, ali não conseguia fazer o homem cumpri-la. Então a lei condenou o homem. O que Deus fez para nos tirar disso? Então, Deus enviou o seu Filho com uma carne semelhante à carne pecaminosa. Jesus Cristo teve um corpo de carne semelhante ao meu e o seu, mas a carne dele não era uma carne contaminada do pecado que nem a nossa. Por isso que ele não teve um pai humano. Jesus não teve um pai humano para herdar a genética de Adão. Já expliquei isso na live passada. Com o nome de Deus se fez homem. Vai assistir isso. Então Jesus Cristo nasceu perfeito, com uma carne perfeita, um sangue puro. Era Deus em forma de homem. Nasceu ou não nasceu assim? A carne dele tinha... O que é uma coisa semelhante? Que é parecido, mas não é igual. Então o corpo que ele tinha, a carne que ele tinha, era parecido com a nossa. Ele era parecido com cada um de nós, mas ele não era igual a nós. Ele era o homem perfeito, o cordeiro perfeito. E o que aconteceu quando ele vai para a cruz? Ele tinha alguma culpa? Não. Ele tinha algum pecado? Não. Mas ele vai para a cruz, o cordeiro perfeito, carne perfeita, sangue puro, sangue de Deus. E ele vai tomar sobre ele o nosso pecado, o pecado de toda a humanidade que entrou por Adão, vai cair sobre ele na cruz. E lá na cruz, o pecado vai ser executado, condenado, sentenciado. Então, quando Cristo morre ali na cruz, Deus condenou o pecado. Tudo aquilo que entrou por Adão, que se chama pecado, foi condenado na cruz. A culpa caiu na cruz. Toda a transgressão do homem e tudo aquilo que ele tinha, Isaías 53, caiu na cruz. E ali a coisa é quitada na cruz.
Então, senão Deus não poderia remover a lei, não poderia remover por a parte a lei e trazer a justiça que nós vamos falar só domingo que vem. Então o pecado foi condenado, tudo que nos condenava, nos acusava. Você acredita que na cruz, olha, vamos explicar isso. O que eles faziam no Velho Testamento? O ser humano pecava o ano todo, mas uma vez por ano ele ia lá, levava um cabrito, um bode, levava lá no templo. Chegava lá diante do sacerdote, vim trazer a minha oferta pelo pecado. Aquele animal era inocente, não tinha culpa de nada. O culpado era aquele que estava levando, que pecou o ano todo. E estava levando um animal para morrer no lugar dele. O animal não tinha culpa de nada. O animal era inocente, mas ele era o culpado. O que ele fazia? Ele impunha as mãos sobre o animal, como transferindo a culpa dele, o pecado dele, para aquele animal. E aquele animal, o sacerdote pecava, cortava-lhe o pescoço, pegava, cortava-lhe o pescoço, derramava o sangue, fazia expiação pela culpa desse aqui. O animal era inocente, não tinha culpa de nada, mas ele era degolado lá na lei. Pela culpa do culpado, esse se tornava inocente, e o inocente morria no lugar do culpado. O inocente, é isso que Cristo fez na cruz, ele era inocente. É como se todos nós impuséssemos as mãos nele, só para você entender, e transferíssemos para ele todo o nosso pecado da vida inteira. E ele morresse, sendo inocente, morresse pelo meu pecado, assumisse o meu lugar. Aquele animal inocente assumiu o lugar do pecador, e esse aqui era inocentado, e ele condenado. Então, na cruz, tudo o nosso pecado foi transferido para ele. O pecado de todo mundo. Olha, uma coisa grande isso que eu vou te dizer, o pecado de toda a existência da raça humana, mesmo sobre aqueles que não nasceram ainda, e vão nascer e vão cair, está pago. Cristo na cruz levou a culpa pelo pecado de toda a existência humana, até o último ser humano. O inocente levou a culpa do verdadeiro culpado, foi tudo transferido para ele. E quando ele está ali, ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que Deus teve que desamparar ele? Porque ele se tornou pecado na cruz, e Deus não podia ter comunhão com um filho, porque ele foi feito pecado ali. Como se Deus voltasse as costas para ele, deixa ele ser condenado no lugar de todos. É isso que ele fez na cruz. Nós estamos vamos agora à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Estou te pregando o Evangelho, te ensinando o Evangelho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Verso 21. Olha o que ele diz. Aquele que não conheceu o pecado, ele nunca pecou. Olha lá, ele o fez, Deus o fez pecado por nós. Aonde? Na cruz. Para que nele nós fôssemos feitos o quê? A justiça de Deus. Então, Cristo nunca pecou. Mas ele foi feito pecado, absorveu, é que nem uma esponja sequinha. Você joga na água, ela vai puxar toda aquela água e vem escorrendo. É como se Cristo ali na cruz fosse uma esponja, para você entender, linguagem de criança. E ali na cruz ele absorvesse, foi feito pecado, o pecado de todo mundo, e ali ele fosse executado. É o que aconteceu. Ele não conheceu o pecado, mas ele foi feito pecado ali para quê? Para que nós que vamos crer, que cremos nele, fôssemos feitos a justiça de Deus, que nós vamos explicar na semana que vem. Então, se ele removeu isso na cruz, eu tenho que acreditar toda a minha culpa, todo o pecado. Ele absorveu e foi executado e removeu isso na cruz, para que Deus pudesse tirar da frente a lei e estabelecer a verdadeira justiça. Acredita no que eu estou dizendo? Olha, isso aqui é o leitinho do Evangelho. Mas eu te digo que a maior parte dos que estão na igreja não entende nada dessa linguagem que eu estou te explicando. Nunca aprenderam isso. Continuando, Colossenses agora. Vamos lá, Colossenses. Temos que passar por esse Colossenses, né?
Colossenses capítulo de número 2. Se você não acreditar nisso, então vai ficar difícil. Colossenses 2,14. Primeiro, no verso 13, ele mostra o nosso estado, olha lá. E vocês todos que estavam mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Cristo, com Ele, perdoando lá todos os vossos pecados. Porque houve o perdão de todos os delitos e pecados. Agora olha aqui, isso aqui acaba com a doutrina do pagar preço. Ele fez uma parte, eu tenho que fazer outra, eu tenho que fazer sacrifício. Isso destrói essa mentalidade. Tendo cancelado o escrito de dívida, quem tinha dívida? Nós é que devíamos, olha lá. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Então vamos com calma. Então existia um escrito de dívida, era contra nós. É como se você assinasse uma promissória e no passado você pegasse um dinheirão, não tem com que pagar, você vai ser executado porque não vai pagar. Então o credor chega diante de você, está aqui a prova, é que existe um escrito aqui da dívida assinada por você. E você está condenado, não tem como resolver o problema. Então, olha lá, tendo cancelado o escrito de dívida. Que escrito de dívida era esse? A lei. A lei que condenava o homem, era o escrito de dívida, que provava que todo homem devia para Deus, era pecador. Então ele cancelou, tendo cancelado o escrito de dívida, era contra nós. Constava de ordenanças da lei, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente esse escrito de dívida, encravando aonde? Na cruz. Então tudo aquilo que nos condenava, a nota promissória, que era a lei, que dizia, você está condenado, você tem que pagar o preço, você deve... Tudo que nós devíamos, o escrito de dívida, o que Cristo fez? Ele vai para a cruz, ele pega todo aquele escrito de dívida da lei e ele crava aquilo na cruz. Esse escrito de dívida era contra nós, eram as ordenanças da lei que nos condenava, nos era prejudicial. Ele removeu, pegou esse escrito de dívida, nos era prejudicial, removeu inteiramente isso, então ele cravou na cruz. Ele quitou tudo isso na cruz. Será que eu acredito que tudo que eu devia foi pago na cruz? Será que eu acredito? Então por que eu tenho que pagar por alguma coisa nos dias de hoje? Que maldito sacrifício da mentira é esse que eu tenho que sacrificar? Você está entendendo? Que parte é essa que eu tenho que fazer, que Jesus deixou de fazer? Eu tenho que fazer 50%. Onde está isso? Isso aí vem da mentalidade da lei. Você entende? Então existe um jugo que é posto sobre a cabeça dos crentes. Você deve, você tem que pagar preço, você tem que fazer sua parte, você tem que dar o seu melhor, você tem que dar o seu sacrifício. E a pessoa fica atormentada com isso. E eles nunca vão falar que o escrito de dívida, que era contra nós, nos era prejudicial, que constava de ordenanças, Cristo removeu inteiramente, não deixou nem um pouquinho lá. Encravou esse escrito de dívida na cruz e nos libertou. Entende? Então Deus olha para mim e para você agora, Ele não olha com o olhar da lei, porque Ele mesmo removeu a lei. Cristo olha para mim e para você através da graça, justificado. Por isso que Romanos 8:1 diz o quê? Agora não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida me libertou da lei, do pecado e da morte. Fui liberto. Não perde mais salvação. Você é salvo. Cristo é a tua salvação, a garantia. Ele tirou toda a tua dívida. Quando é que eu vou acreditar nisso? Mas quem viveu muito tempo debaixo da lei vai ouvir o que eu estou dizendo. Ele vai achar isso odioso. É capaz de ele falar assim, está amarrado. Porque ele não entende nada disso.
O que ele entende é voto, sacrifício, cobrança, julgo, lei. Você é ladrão, vai para o inferno, roubou a Deus. A campanha, olha o sacrifício, olha tudo que tem. Não deu o seu melhor. Dá tudo que você tem para provar o senhor é, o senhor não é. Onde está escrito isso? Não existe isso. Ele está triturado na cabeça dele. Vive uma vida infeliz. Se ele é obreiro nesses lugares, ele vive numa miséria, porque ele tem dado tudo que tem, ele é obreiro. Vive mendigando, às vezes não tem nem dinheiro para condução, mas tem que pegar o tal de envelope e pagar o preço. Porque senão ele não é mais obreiro. É o escravo que trabalha de graça. Desculpe eu falar assim, mas eu preciso falar assim, para você ver o que o sistema religioso faz. Então o escrito de dívida que era contra nós, acabou na cruz, Cristo pagou o preço. Que mais? E agora entra o diabo. Agora vai entrar o diabo em ação. Olha o verso 14, o que está escrito lá? E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. O que é despojar? É despir a pessoa, deixar a pessoa sem nada no corpo. Todo o dinheiro que ela tinha, toda a roupa, toda a propriedade, toda a autoridade, todos os bens, tudo, ela vai ficar, desculpe o termo, pelada, sem nada. Acabou a autoridade dela, foi tomada dela tudo que ela tinha. Toda a força que ela tinha foi tomada, todo o poder que ela tinha foi destruído. Todo o sustento que ela tinha foi removido. Ela está despojada. O que Jesus Cristo fez na cruz com os demônios? Despojou os principados e potestades. Tirou todo o domínio deles, toda a autoridade deles, toda a força deles. Despiu todos eles na cruz. Eu acredito ou não? Agora, quando isso se torna válido? Quando ele morreu e ressuscitou daí para frente. Se eu for antes da cruz, eu vou lá falar, essa casta não sai senão para o jejum e oração. Mas Jesus já tinha despojado eles na cruz? Não. Depois da cruz, despojou os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfou deles na cruz. Assunto encerrado. A morte deles na cruz acabou com o poder do diabo. Mas se eu estou debaixo de lei, eu vejo o diabo dentro de casa dia e noite, noite e dia. O marido se desentendeu da esposa, na cabeça dela foi posto assim, tem um demônio na vida dele, está amarrado, vai fazer assim, vai perder o marido, vai mandar ele embora e falar que foi o demônio. Ó, tá vendo um ventinho ali naquela cortina, olha lá, olha aqui, ó, é o demônio. Eu fui fazer uma visita, já expliquei isso, para uma mulher que estava com a cabeça dela assim. Aí ela estava assim sentada, fomos tomar um café, aí ela olhou para um plano de prato. Sabe quando você pendura o plano de prato? Tem um desenho do plano de prato, né? Você pendura o plano de prato no ganchinho e aquele desenho perde a forma, né? Aí ela estava assim sentada, tomando café. Tem um demônio no pano de prato. Vocês estão entendendo a cabeça dessa gente como está? Bateu um ventinho, é o demônio. Bateu, você escutou um barulho na porta do banheiro ali, plum. Para ele é o demônio. Caiu um pinguinho. Ele vive, a casa dele não é casa de paz, é casa cheia de demônios. Os filhos têm demônio, o marido tem demônio. Se não vai na igreja, ela chega para o pastor dela e fala assim, meus filhos não querem vir na igreja. Meu marido não quer vir na igreja. O marido não entende nada de Bíblia. O marido é um homem bom, os filhos são bons. Só que não foram para a igreja ainda. Aí o pastor vai falar assim, precisa fazer a campanha da família. Estão tudo endemoniado. A esposa já vem com aquela cabeça de nóia religiosa. Está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado. Ela vive assim, ela fala mais está amarrado, ou ele fala mais do que falar em nome de Jesus. Ela vai ver o capeta em tudo. Por quê? Porque na cabeça dela foi posta a lei, a escravidão, e não consegue entender que isso aqui está escrito aqui. Ó. Não está escrito, eu não li para você. Se está escrito é verdade. Acabou. O diabo não tem poder sobre a igreja, o diabo não tem poder sobre o crente, o diabo não tem poder, nós que temos poder sobre ele. É o contrário. Vamos lá, Hebreus 2,14. Olha, quem está na lei vai odiar eu dizer essas coisas. Ele não sabe nada disso. Olha lá o verso 14, só para ver o que aconteceu na cruz.
Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Olha lá. Ele está dizendo que todos nós que somos filhos, nós temos um corpo de carne e sangue. Agora ele vai mostrar que Jesus também teve um corpo de carne e sangue. Desses também ele igualmente participou. Para quê? Para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte. Quem? O diabo. Então Jesus Cristo teve um corpo de carne e sangue, para que por sua morte, quando ele morre aonde? Na cruz, com esse corpo de carne e sangue, o que ele vai fazer com o diabo? Destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Pastor, então quer dizer que na cruz o diabo foi destruído? Foi. Agora, por que eles não ensinam o que está aqui? Isso aconteceu onde? Antes ou depois da cruz? Depois da cruz. Mateus, Marcos, Lucas e João, aquele monte de demônio manifestando. Jesus está pessoalmente na terra. Ele não foi para a cruz, não começou a nova aliança. Ele não derramou sangue, ele não ressuscitou. Mas quando ele vai para a cruz, ele vai tratar com os demônios, vai tratar com o diabo, vai aniquilar todos eles. A morte dele na cruz é uma coisa tão poderosa que vai resolver o problema. Agora, eu acredito no que está escrito aqui, porque essa gente da televisão que só fala de diabo não lê, não mostra isso. Eles nunca vão ler isso. Nunca, eles vão esconder, eles só vão ler assim, ó. E a mulher tinha um demônio, estava com as costas curvadas. 18 anos. Vem que nós vamos fazer, você que está com as costas curvadas pelos teus problemas, com a sua luta, com a sua dor, vem aqui que nós vamos tirar a corcunda de você, é um demônio que está aí. Eles vão pregar isso. E os curvados vão tudo lá. Aí vai sair, eu entrei torto, agora saiu um homenzinho torto, eu andava numa rua torta, minha cabeça ficou torta, minha família ficou torta. Vai cantar isso, vai ficar tudo torto. Vocês entendem? O evangelho é libertador. Isso tudo aconteceu na cruz. Por que eu estou falando isso? Nós vamos falar domingo que vem. Sem lei, Cristo, ele teve que remover todas essas coisas. Remover a lei, as maldições, o pecado, a culpa, tratar com o diabo, pôs tudo à parte. Mas o que você vai dizer de Jó? Jó é lá no Velho Testamento, foi um dos primeiros livros do Velho Testamento escrito. O diabo estava assim andando em volta da terra, aí Deus permitiu que ele fosse lá, por aquelas doenças lá em Jó. A cruz não existia ainda, Jesus Cristo ia vir milhares de anos depois. A nova aliança não estava em vigor. O que estava em vigor? Lei, Velho Testamento. Mas na nova aliança, o diabo não está com essa folga. Está aniquilado, meus irmãos. Tem que ser firme no que eu acredito. Então, ele pôs tudo isso de lado para manifestar a justiça de Deus. Então, domingo que vem, vamos começar a trabalhar agora. Agora que ele removeu tudo, ele vai implantar uma justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Só uma palhinha. Adão pecou. Eu nem existia. Eu vim nascer milhares e milhares de anos depois e nasci culpado por aquilo que ele fez. Não foi eu que estive diante do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu não tive essa chance. Eu não estava diante do fruto, falei, não vou comer, Deus, vou ficar do teu lado, não vou comer. Foi ele que comeu e eu que vou nascer milhares de anos depois. Vou nascer condenado por uma coisa que eu não fiz? Deus é injusto. Aí é que eu vou começar a entender. Agora vai manifestar a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Deus vai criar um mecanismo que vai me libertar dessa culpa de Adão sem eu fazer nada. É isso que estaremos falando isso na próxima live. Fala assim, graças a Deus.